A série São Florestas começa agora. Um recorte contemporâneo sobre os muitos aspectos sociais e ambientais da Amazônia brasileira. Você irá ver um dos mais ricos biomas da Terra sob o olhar de representantes dos povos originários e ribeirinhos. Temas como o enfrentamento da fome e da pobreza, a alimentação e ainda a medicina ancestral dos indígenas. O aprendizado trazido pela natureza. É também um olhar sobre projetos que buscam alternativas sustentáveis a uma das florestas mais exuberantes em diversidade do nosso planeta. Em 85, 86, no final de 86, o Sal de Alegria chegou à nossa comunidade, dando esse pontapé, se a gente queria que eles trabalhassem com a gente. Eles explicaram o projeto deles, que era com agricultura, com saúde, comunicação. A gente aceitou e em 87 começou o Sal de Alegria. Vinha praticamente a equipe de 35 a 45 pessoas para trabalhar com vários movimentos. Esse movimento era rádio, jornal, agricultura, alimentação, grupo de mulheres, grupo de jovens, grupo de criança, grupo de professores. Então eles mexeram com todo esse elo que a comunidade tem. A gente tinha o aval do Sal de Alegria, que era o Dr. Eugênio, que antes de a gente começar, ele capacitaram a gente, né? A área da saúde, vacina, sutura, atendimento, medicamento. A gente era bem rígido mesmo o trabalho que eles fizeram com a gente. A gente trabalhava com bastante surto. Tinha surto de conjuntivite, tinha surto de sarampo, tinha surto de bexiga, que a gente chama de bexiga, catapora. A gente tinha vários tipos de surto de diarreia, vômito. Aí eu entrei para o grupo de monitores, que antigamente era monitor de saúde, para trabalhar com o humano. Lá eu gostei, porque eu senti que eu podia ajudar mais pessoas, eu podia ajudar mais a comunidade em geral. Bom, como nós éramos 32 monitores, me escolheram a mim como coordenador dos monitores aqui no Suruacá. E quais seriam, assim, as doenças mais comuns nessas áreas de desmatamento? Tem essa dimensão das doenças respiratórias, tá? Esse é um aspecto que é, digamos assim, mais mecânico, né? Mecânica da fumaça. Temos uma coisa que chama-se zoonoses. São doenças que acometem os animais. Então, a maior parte dessas zoonoses, que são doenças transmissíveis, elas têm um equilíbrio na natureza preservada no ciclo que vai de insetos, né? Que são os vetores que a gente chama, para os animais. Esses animais são reservatórios, têm um ciclo natural equilibrado. Quando o ser humano entra aí nessa cadeia, ele se interpõe entre uma coisa e outra. Primeiro, assim, se colocando fisicamente próximo, né, das picadas, dos insetos que podem transmitir essas doenças. É o caso da malária, especificamente, da dengue e tal. Mas quando você tem um desequilíbrio grave no desmatamento, esse ciclo, ele pula, né, dos hospedeiros animais para os hospedeiros humanos. E você tem uma perda realmente grave, né, dos animais que também são fontes alimentares com essas coisas. Então isso tem um outro impacto, que é a desnutrição, comprometimento da rigidez dos cursos d'água. Tem uma consequência muito direta, diarreias, né? Então você tem uma gama imensa de doenças que são antigas, como é o caso da malária, com outras que estão emergindo, comprometimento grave, então, da saúde das pessoas. Que mais mata a criança num país como o Brasil, infelizmente, é diarreia e desidratação. E aí a gente vem, no caso da Amazônia, trabalhando muito forte nessas ocorrências, e boa parte dessas ocorrências são de veiculação hídrica, a origem vem da água. Então, desde até antes do barco, a gente vem trabalhando, junto com a questão do barco, um projeto grande, robusto, de construção de tecnologias sanitárias, sistemas de tratamento da água, para que reduza a dependência das próprias comunidades terem que consumir a água diretamente dos rios.
Isso se torna ainda mais complicado nas regiões do Médio e do Alto Tapajós, que são regiões impactadas pelos garimpos ilegais, que mexe, né, no fundo do rio em busca do ouro. Além do mercúrio, você acaba trazendo também todos os dejetos que estão ali em terra para as águas, e os indígenas, principalmente os povos do Munduruku, dependem daquela água para consumir, para beber. O índice de mortalidade infantil é muito elevado, uma parte grande tem a ver com a desnutrição. A taxa brasileira, antes desse grande debacle, né, da vida social no Brasil, ela estava na faixa de 2, né, por 100 mil. Nós temos uma elevação muito grande, 13, 14, 15, um problema realmente consistente, a desnutrição na Amazônia. Nos anos mais recentes, essa desnutrição infantil ela passou a coexistir com a obesidade e as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão, nas faixas etárias adultas e da terceira idade. Porque aí você tem uma outra coisinha perversa, que é a entrada em grande escala dos alimentos industrializados, ultraprocessados. Então, se você perde as suas fontes de alimentação e você perde uma coisa importante, que é a quebra, né, na reprodução dos conhecimentos de como andar na mata, de como pescar, de como caçar, são técnicas que uma geração ensina para outra. Você perde isso, você se torna um consumidor obrigatório de produtos industrializados. Desnutrição na primeira infância, obesidade, hipertensão e diabetes nas faixas mais adultas. As diarreias e as pneumonias, elas são elementos também muito importantes nessa taxa de mortalidade. Porque a criança desnutrida, ela é, né, um espaço aberto para outras doenças infecciosas se assentarem. Ainda são taxas muito maiores do que em qualquer área do país, as crianças amazônicas. Mas nós conseguimos reduzir porque nós conseguimos aumentar o transporte dessas crianças para o hospital. O Sistema Único de Saúde conseguiu, de alguma forma, se capilarizar e a gente consegue transportar essas crianças. Quando a gente fala de garimpo, a gente tem que entender que é também um problema de saúde pública. Então, tem pesquisas, por exemplo, agora recentes, da Fundação Oswaldo Cruz, nessas áreas do Tapajós, do Médio e do Alto Tapajós, de exposição ao mercúrio, e você tem ali as aldeias, 6 a cada 10 indígenas, com índices de exposição acima do tolerável pela Organização Mundial de Saúde. O próprio Tapajós, né? Você tem um relatório da Polícia Federal que aponta anualmente o despejo de 7 milhões de toneladas de sedimentos oriundos do garimpo, né, no rio, o que equivale a uma Brumadinho sendo rompida a cada 20 meses no rio Tapajós. Tudo isso também acaba impactando nos indicadores de saúde dessas populações ribeirinhas. A gente tem hoje na Amazônia uma espécie de joint venture do crime. Então você tem desmatamento, caça ilegal, pesca ilegal e tráfico de drogas, um alimentando o outro. Você tem comprometimento da força de trabalho das pessoas. Elas deixam de trabalhar na sua roça, produzir alimentos que elas, né, ancestralmente produziram, para trabalhar ganhando salários baixíssimos, com tarefas de alto risco, inclusive envolvidas no desmatamento. Tudo isso tem implicações na saúde das pessoas, no bem-estar, na alimentação. E uma coisa mais impalpável, mas igualmente importante, uma quebra na reprodução de conhecimentos tradicionais sobre a natureza, sobre as técnicas de subsistência, sobre valores morais, né, que uma geração ensina para outra. Nós tínhamos mortalidade infantil bem rígida, mas com 5 anos de trabalho para frente, a gente conseguiu reverter praticamente para 0. A desnutrição aqui era de 10 crianças, 1 ou 2 era nutrido, os outros tinha desnutrição. A gente conseguiu reverter ela. A gente conseguiu também reverter em questão de pele. Como não tinha água, a gente não tinha energia nem água, a gente tinha que descer essa rebanceira com 20 metros de altura para poder fazer uma cacimba, a água subir para poder pegar essa água. Só que tinha momento, né, que algum cachorro, alguma pessoa melava água e às vezes as pessoas também não tiravam tudo e para poder brotar outra. Aí vinha com verme, vinha com coceira na pele, vinha com conjuntivite, hepatite A, né, que sempre tinha essa doença por aqui. Então esse monteiro de doenças nós começamos a trabalhar com os promotores de saúde, com Saúde e Alegria, a equipe que vinha.
A gente chegava, então se dividia para comunicação, para educação, para saúde, para o meio ambiente, para agricultura, para as crianças, era trabalho com as crianças de desenho. Então tinham vários projetos, jornal, rádio. Uma medida interessante que foi feita a partir de 2017, que eles chamam de unidades básicas fluviais de saúde da família. Então, são barcos que atendem. Mas é que um barco para atender uma equipe de saúde, ter um laboratório, um microscópio, levar medicamento, vacina, ele tem que ter um certo porte. Então, se ele tem um certo porte, ele não entra naqueles interregnos, naqueles igarapés, naquelas cabeceiras, aonde as pessoas se refugiaram, fugindo, né, dessa devastação ambiental. Abaré em Tupi significa amigo cuidador, foi um nome que foi, inclusive, decidido pelas próprias comunidades. O Barco Hospital Abaré. Você tem toda uma triagem anterior feita pelos atendentes, agentes comunitários de saúde. A ideia é que ele passe uma manhã em cada localidade e aí você poder estar retornando para essa mesma localidade no máximo a cada 40, no máximo 60 dias. Bom, o Abaré, ele já faz tempo aqui. Ele é da época que a gente trabalhava com Saúde e Alegria. Eu acho que está com uns 30 anos, calculadamente. Hoje, dia 28, pela manhã, o Abaré está aí no porto. De 30 a 40 dias ele está vindo. Então ele passa esse período todinho longe. Hoje tem o dentista, né, que é o odontológico. Tem a consulta de clínico geral. Tem consulta de enfermagem e tem PCCU também tem. E o Abaré já realizou cirurgia aqui também. Até eu fiz, né, a cirurgia umbilical, fiz 2, com o Dr. Fábio Tosi, com a sua equipe lá, né? E em 2006 entrou o Barco Hospital Abaré, já como uma infraestrutura para atendimento regular, com uma frequência de retorno a cada 40 dias para a mesma localidade. Aí permite você ter resolutividade, porque se você pegar um barco, ir lá na comunidade, cuidar das doenças naquele dia e voltar 6 meses depois, você não vai ter resolutividade alguma. E o barco, o foco dele, a área de atenção dele era a região, é ainda a região do Tapajós, as duas margens, né? De um lado é Floresta Nacional do Tapajós, município de Belterra, do outro lado é Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, município de Santarém. Ao final, em ambas as margens, um terceiro município, Aveiro. E aí já numa escala de política pública. E aí começamos a avançar, começamos a diversificar os serviços, ganhamos prêmios, viramos objeto de estudos de academia, universidades. Alcançamos uma resolutividade da ordem de 93%, ou seja, para cada 100 pacientes você conseguia resolver 93 na própria embarcação, os outros 7 você encaminhava para a cidade. Beleza. Ao você instalar uma unidade, vamos dizer assim, um projeto de saúde da família, só que itinerante, é um modelo de saúde ativo, ele vai até o paciente, você acaba também atenuando um pouco essa demanda gigantesca que a infraestrutura pública na cidade não consegue comportar, que é os atendimentos do pessoal que chega dos interiores. Antes do projeto era difícil, porque minha filha adoeceu, a mais velha. Ela pegou pneumonia, ela tinha um ano por aí. Aí não tinha como eu levar ela
para a cidade do estado que ela estava. Quem me ajudou foi o papai, que na época ele era CS da comunidade. Então ele me ajudou muito, fazia muito remédio para ela. Quando ela já estava mesmo quase melhor mais ou menos, aí que o barco começou a chegar. Então nessa época que o barco chegou, que eu levei ela lá, aí deram remédio para ela e hoje, graças a Deus, está aí ela. Estou com 17 anos. Com a chegada dele do barco, melhorou muito para o pessoal daqui da comunidade. Nós temos o subsistema de saúde indígena, que faz atendimento, mas ele cobre uma fração dessa população. Você tem, assim, muitas famílias espalhadas num território gigantesco. Quando você é gestor, você pensa, bom, quantas pessoas eu consigo atender com uma equipe de saúde da família? Como é que eu vou deslocar essa equipe única que eu tenho ali para essa imensidão de território? A gente tem um sistema de saúde voltado para os aglomerados, ou seja, urbanos. Nós carecemos de bons modelos e boas estratégias para alcançar famílias que moram de forma dispersa, em termos geográficos. Nosso modelo é uma equipe de saúde da família, mais ou menos, para 4.500 pessoas. Então, o Barco Abaré, né, ela é composta por um grupo de profissionais, tanto da área médica, de enfermagem e também odontológica, além da tripulação, essa coisa toda da gestão naval. Então, você tem consultórios odontológicos, consultórios médicos, farmácia, laboratório para exames. O grande desafio da Amazônia, ele é também logístico. Como é que você consegue, já que você chegou naquela área distante, remota, longínqua, resolver o máximo possível tudo que precisa ser resolvido. O Barco Abaré tem um calendário que já é apresentado, né, com antecedência para as comunidades, para os agentes comunitários de saúde. Então, naquele tal dia, a comunidade já sabe que o barco vai chegar lá, dá para você fazer também os exames ali. Os que já têm resultado imediato, já é via uma intranet repassada para o profissional médico. O paciente, já na mesma manhã, retorna para o médico com os resultados dos exames, e o médico prescreve, se necessário, uma medicação. O paciente vai na farmácia do barco e já sai de lá medicado. Se necessário fazer o acompanhamento, ele já vai saber quando que o barco vai retornar para aquela mesma localidade. E o Abaré foi o primeiro barco credenciado pelo Ministério da Saúde como unidade básica de saúde da família fluvial. Nós temos os trabalhos de agente de saúde aqui na comunidade. Nós somos 2. Eu, Djalma, e a Rosiane. Dizer lá para pessoal, olha, essas Freitas. A gente sempre dividiu em área desta rua para cá, da Rosiane, da rua para lá eu. Mas eu estou agora como ainda afastado um pouco, por dores na costa. E no momento está a Rosiane. O trabalho do agente de saúde é visitar a casa, é conhecer a situação de cada pessoa, de cada família. Depois que ele conhece, ele começa a fazer os encaminhamentos para a UBS. Aí da UBS a enfermeira encaminha para o Abaré, que é o amigo cuidadoso que a gente chama aqui, né? Esse é o trabalho do agente de saúde. Ele anota, ele pega a grávida, anota quantos filhos nascem, quantas pessoas morrem, que tipo de situação de doença tem. A gente considera a nossa missão cumprida, porque não é objetivo nosso ocupar o papel do Estado. O objetivo nosso é aprimorar o papel do Estado, como é que a gente consegue somar esforços com o Estado para que essa política que não chegue ou que chegue de forma muito insuficiente passe a chegar de uma forma minimamente efetiva para que a gente possa ter resultados de bem viver para esses cidadãos que estão longe dos centros urbanos, mas têm os mesmos direitos de quem vive na cidade, seja no norte, seja no sul do país. Existe alguma característica de doenças por etnias na Amazônia? Essas variações dos modos de vida também têm variação no perfil de doença. Eu não diria que fosse uma especificidade de etnia, mas uma especificidade dos modos de vida dessa ou daquela etnia diferente. Ou seja, não tem nada biológico que justifique uma mudança de perfil e muito menos cultural. Quando você pensa nos indígenas, por exemplo, do centro-oeste, da Amazônia Oriental, quando você tem esse cinturão, né, de desmatamento, se tornou impossível
manter uma vida ancestral que era baseada na relação com a mata, na relação com os cursos d'água. Então, fez com que as pessoas empobrecessem, digamos assim, o seu perfil, né, alimentar. No caso da Amazônia Ocidental, em que o desmatamento ele tem sido menor nas últimas décadas, ainda que tenha incidido de forma muito pesada em alguns territórios como Yanomami, você tem uma mudança que é mais sutil, mas ela é progressiva, dos modos de vida. Então, essa história de sedentarizar as comunidades, né, as aldeias, as comunidades indígenas, isso é um elemento que contribui mesmo, porque você precisa capturar fontes de proteína animal, que é grande responsável pela desnutrição, cada vez mais longe. Porque se você tem um grupo ali, eles caçam ao redor, a caça vai ficando cada vez mais escassa ali e você tem que ir mais longe. Nem todo lugar é bom para a roça. Existem mais de 80 barcos filhos dessa experiência do Abaré no Tapajós, espalhados aí por toda a Amazônia e toda a região do Pantanal, que é a área de abrangência dessa política pública. Tem uma outra variável que é importante, por exemplo, na desnutrição da primeira infância, que chama-se escola. O aprendizado nas famílias indígenas, né, ou seja, a reprodução das técnicas, dos conhecimentos, da dimensão simbólica, né, da interpretação do mundo, ela é feita no corpo a corpo, na convivência com os mais velhos. Ou seja, ninguém pega aí crianças indígenas, bota aqui numa sala, numa mesa, assim, agora vamos aprender a fazer a roça. Aí projeta um data show, quantos metros, não sei o quê. Não é assim que se aprende. Aprende fazendo, indo junto. Porque a escola, ela compete com esses aprendizados. A gente tem uma queixa, né, dos mais velhos, todos, que não tem jovens aprendendo a fazer xamanismo, que são coisas muito importantes para a vida social indígena. É porque para você ser um bom xamã, pelo menos nos grupos com quem eu interagi, você tem que passar 6, 7 anos coladinho no xamã mais velho, te ensinando, fazendo dietas, fazendo uma série de rituais, né, para você aprendendo a memorizar as rezas, as histórias. Você não consegue fazer isso indo para a escola. Eu vendo, olhando, descobri que a única forma da gente transmitir a saúde como prevenção era através do circo, através do palhaço, explicar sobre a vacina, o dia que ia ter a vacina, explicava sobre o lixo, sobre as doenças, explicava sobre a água, sobre o cloro na água, como colocar o cloro na água certo. Eles ficavam 3 dias, a gente ficava 3 dias treinando. A gente fazia mapeamento da doença, mapeamento da comunidade. Então tudo isso a gente trabalhava. A gente foi cadastrando todo mundo, foi melhorando. A nossa ideia e o sonho nosso nessa soma de esforços com a universidade, as prefeituras, é, além de barcos hospital, qualificar o Abaré 1 como um barco hospital escola de saúde. E esses conhecimentos xamânicos, eles são muito, mas muito importantes na regulação das relações com a natureza. Nós temos uma filosofia de mundo e uma teoria de conhecimento da natureza em que a natureza é um objeto. Isso vem lá das raízes do início da ciência, a separação da filosofia com a ciência, criou-se nessa interface essa interpretação ontológica da natureza. Então, são objetos, eles estão lá. Nós é que somos os sujeitos, então a natureza está a nosso dispor. A maioria das sociedades indígenas, do que os antropólogos chamam de terras baixas sul-americanas, ou seja, essas áreas tropicais de selva, não vê a natureza desta forma. Entende a natureza como conjuntos de sociedades não humanas, mas que habitam conosco no mesmo lugar. Esses ensinamentos de xamanismo, eles não apenas dão um conhecimento técnico, né, sobre como você reconhecer uma terra boa para a roça, ou seja, aquela dimensão do manejo, mas uma dimensão da ética, do respeito à natureza, que você não pode sair caçando tudo quanto é bicho que você encontra, matar, né, por matar, mesmo que você não esteja precisando. Ou seja, eles são expertos em gerenciar relações dos seres humanos entre si, dos seres humanos com a natureza. Nós não temos essa mesma sabedoria. E esse ponto da gestão das relações, eles são mestres, eles são experts. Boa parte dos fármacos que a gente tem hoje, né, vem da Amazônia, e ela vem da Amazônia porque vem do saber milenar também dos povos ancestrais que estão aqui desde sempre. Muitas vezes isso acaba sendo levado na forma de conhecimento, inclusive para fora do país, sem a devida valorização, sem a devida compensação a essas populações que originaram ali um meio caminho andado de uma determinada pesquisa de um laboratório farmacêutico.
em cima de medicamentos que hoje movem bilhões de dólares, né? Mas sem retorno para essas populações. E a nossa ideia, inclusive aqui, que está ainda no campo do projeto, é trabalhar em parceria até com a universidade aqui, chegamos até a esboçar no papel, hortos medicinais. As próprias comunidades produzindo os medicamentos que possam estar abastecendo o Abaré 1, o Abaré 2, dentro aí de 5 a 6 tipos de medicamentos caseiros que estão reconhecidos hoje com eficácia comprovada pelo Sistema Único de Saúde. Acontece que a maneira como nós lidamos da ciência oficial com essas coisas, elas são maneiras que exigem um teste de veracidade, digamos assim, um teste de eficácia farmacológica, que não será nunca feito nos termos que os índios entendem como veracidade. Ele vai ser feito nos moldes da ciência, então tem que passar no laboratório, fazer pesquisa in vitro, depois in vivo, passar para a cobaia, e depois, se tudo isso der certo, vamos lá, vamos testar em humanos. Aí tem a pesquisa clínica. Então veja que é um caminho completamente diferente dos usos que as pessoas fazem na comunidade. Então você tem lógicas muito distintas. O que aconteceu na história até hoje não foi bom para os índios. Não foi favorável, porque extrai-se esse negócio, leva para o laboratório, o conhecimento tradicional associado ele fica perdido em algum lugar, você isola farmacologicamente, bota numa cápsula, num xarope, patenteia para quem? Para quem fez a empresa. Quais são os tipos de medicamentos, né, dessa origem da floresta? Tem a andiroba, tem a copaíba, tem o cumaru, o guaco, que é um broncodilatador, pariri, anticândida. Esses eram os 6 medicamentos reconhecidos pelo SUS, que tem aqui na região, passível de você poder produzir os bioativos e, inclusive, vender para a própria comunidade. Aí você está juntando saúde com geração de renda e o tratamento em cima de insumos locais. A base dos medicamentos que a gente toma, alopáticos, vem também de substâncias da floresta. Já que o pessoal quer que a gente proteja a natureza, então protege a gente primeiro, né? Tem que dar condições para a gente ficar forte, para a gente poder lutar. Que não haja os desmatamentos, que não haja as empresas não entrem para acabar com tudo. Então, para ter força, a gente precisa ter força, né? Para lutar contra esse pessoal. Então é isso aí.